Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais pra vocês. Deixem o like, inscrevam-se gratuitamente, compartilhem nossos vídeos e ativem o sininho de notificações. Vem conosco, vem saber. Corinthians só negocia o Wesley se chegar proposta irrecusável. Pessoal, depois especialmente da última partida, o atacante está recebendo mais atenção do mercado europeu. Já havia uma proposta na mesa, outra foi feita pelo West Ham. Corinthians recusou as duas, mas agora outras equipes demonstraram interesse. Os nomes são mantidos em sigilo. Tem também um clube do futebol alemão que promete vir pesado quando da abertura da próxima janela de transferências que acontece em julho. Informações dos colegas de imprensa da Gazeta Esportiva apontam que o Timão espera receber uma breve proposta, esta irrecusável, na casa de 25 milhões de euros, mais ou menos 137 milhões de reais. E esta proposta seria de um clube alemão. Por mais que o Wesley no momento é importante para o clube, a diretoria entende que precisa fazer caixa. Se chegar uma boa proposta, não há como segurar o jogador. Na revisão orçamentária do Corinthians para a temporada 2024, a diretoria pretende arrecadar 133,3 milhões de reais com venda de jogadores. Apenas no balanço financeiro de janeiro, o Corinthians já havia obtido a receita de 108 milhões de reais. O Timão possui 70% dos direitos econômicos do Wesley. O contrato dele é válido até agosto de 2027. Na atual temporada, ele já marcou 4 gols e deu uma assistência em 21 partidas, 15 delas como titular. Portanto, se chegar uma proposta irrecusável, a diretoria já entendeu que não tem como segurar o Wesley, mesmo porque precisa fazer caixa. E o valor seria algo em torno de 25 milhões de euros. E tem mais. Contas aprovadas e panos quentes. Atualizações sobre os bastidores do Corinthians. Pessoal, na noite desta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Timão se reuniu. Os conselheiros votaram e aprovaram o balanço financeiro do clube referente ao exercício fiscal de 2023, ou seja, ano que ainda a presidência do Corinthians era ocupada por Duílio Monteiro Alves. O Conselho Fiscal já havia aprovado as contas em questão, embora com algumas ressalvas. O Conselho de Orientação, CORE, também recomendou a aprovação. Há informações ainda de que a empresa de auditoria que foi contratada para fazer uma pente fino aí nas contas do clube, a RSM Global, também teria emitido um parecer nesse sentido, ou seja, recomendando a aprovação das contas. De acordo com o balanço financeiro aprovado, o Corinthians registrou superávit pelo terceiro ano consecutivo, no ano fiscal 2023, alcançando um faturamento de 1 bilhão de reais, englobadas as receitas brutas do clube e também da Neoquímica Arena. No entanto, o endividamento totalizou aproximadamente 1 bilhão 960 milhões, distribuídos entre 1 bilhão 260 milhões relacionados ao futebol e ao clube social e 703 milhões referentes ao financiamento do estádio. O presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior, deu entrevista após a reunião que culminou com a aprovação das contas, falou sobre vários assuntos, entre os quais o mal-estar e as tretas internas que tem havido recentemente, e principalmente com Rubens Gomes, diretor de futebol do Corinthians. A dupla trocou farpas publicamente nas últimas semanas, gerou um mal-estar. Inclusive, o presidente Augusto Melo disse que faria mudanças, que tudo seria mudado. Até agora, essas mudanças não aconteceram. Logo após a aprovação das contas, Romeu Tuma Júnior foi perguntado e a resposta dele foi que o Rubão já havia ligado para ele, eles teriam se acertado e estava tudo bem. E que o Corinthians pode estar vivendo uma crise administrativa, abre aspas. Aí é briga de diretores com o presidente e diretor com o diretor. Aí é administrativo, não é problema meu, é do presidente e da diretoria dele. Então, não vou mais me meter nisso. Rubens já ligou para mim, pediu desculpas e as coisas seguem. Fecha aspas, completou Romeu Tuma Júnior. Bom, a partir desta declaração, eu entendo que as mudanças anunciadas não irão acontecer, né? Acho que a presidência do Corinthians achou melhor colocar panos quentes na situação, contornar, esses atritos aí, e segue ainda Rubão à frente da diretoria de futebol do clube. E tem mais. Rojas desmentido.
Diretor financeiro do Corinthians afirma que não houve acordo entre as partes. Pessoal, resumindo o que está rolando aí, o Rojas saiu do Corinthians pela porta dos fundos, tentou um acordo para rescisão de contrato amigável. Segundo ele rescindiu o contrato legitimamente porque o Corinthians não pagou o que estava sendo acordado e havia ainda uma cláusula no contrato que garantia isso a ele. O Corinthians tentou um acordo, não conseguiu. O jogador levou o caso à FIFA, está vinculado ao Corinthians, mas recentemente foi publicado que ele conseguiu na FIFA uma autorização para voltar a trabalhar e assinou contrato com o clube dos Estados Unidos. A grosso modo, o que aconteceu foi isso. Recentemente o Rojas também deu entrevista, falou que estava tudo bem, que as coisas estavam resolvidas e agora o diretor financeiro do Corinthians diz que não houve esse acordo ao qual ele se refere. Na noite desta segunda-feira, Rosala Santoro, que é o diretor financeiro do Corinthians, rebateu o jogador e revelou que as partes ainda não entraram num consenso. As palavras de Matias Rojas foram as seguintes, abre aspas, meu caso com o Corinthians deu certo, um pequeno passo. Pessoalmente me ensinou muito, contratualmente deu certo, mas não posso falar publicamente. Demorou um pouco, mas está resolvido, disse Matias Rojas. Por outro lado, Rosala Santoro afirmou que o caso está na FIFA e que o acordo ainda não aconteceu. Abre aspas. A discussão está na FIFA, não tem nem como comentar. Está nas câmaras de contestação, de argumentação e vamos esperar o resultado do julgamento. Pode acontecer um acordo, sempre pode, mas por enquanto, não, afirmou o diretor. Vale lembrar que enquanto o martelo não for batido, o Matias Rojas ainda segue com contrato válido com o Corinthians. O jogador exige o pagamento de $8 milhões, R$41.700.000, valor que inclui todos os salários e direitos de imagem que ele teria a receber até o fim do seu vínculo com o Timão. E só para fechar aqui da nossa parte, pessoal, segundo o Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão, o Corinthians gastou só em 2023 20 milhões com pagamentos de dívidas trabalhistas. De acordo com o documento ao qual o jornalista teve acesso, entre pagamentos e acordos realizados, o Clube de Parque São Jorge gastou cerca de R$22.300.000 em causas processuais. Mais da metade foi paga em contingências trabalhistas, 14,4 milhões, enquanto que o restante foi direcionado para a esfera civil, aproximadamente R$7.900.000. Neste ano, o Timão voltou a ser acionado na Justiça, com casos mais emblemáticos do ex-treinador Vitor Pereira, ex-meias Juliano e Cantilho, além do atacante Igor, que foi campeão da Copinha em 2024. Pessoal, nesse nosso encontro, ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Obrigada por tudo. Não se esqueça, deixe aqui o seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho e siga conosco sempre para ficar muito bem informado, muito bem informada. Até a próxima, porque aqui é Corinthians.